Olá pessoal, mais uma vez a ultradireita brasileira pôs as suas patinhas de fora. Na última segunda-feira, no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, um policial civil abordou, xingou e ameaçou a jornalista Natuzaneri, da Globo News. Esse pessoal que segue Jair Bolsonaro tem um histórico horrível de agressão a jornalistas. Quem acompanhou a pandemia da Covid-19 viu diversos casos de agressão de bolsonaristas a jornalistas, principalmente da Rede Globo. Rede Globo, que eles chamam de Globo Lixo. Esse pessoal possui, como é de conhecimento de muita gente que acompanha o noticiário, ou possuía, um chamado gabinete de ódio, que era responsável por destruir reputação de jornalistas, de quem quer que fosse crítico ao desgoverno de Jair Bolsonaro. Essas pessoas que vivem ou viviam dizendo que conheceis a verdade, que a verdade vos libertará, produz diariamente muita desinformação, muitas mentiras. Eles vivem de propagar mentiras, sabe? E não aceitam de forma alguma o contraditório, a crítica, sabe? A crítica negativa. Eles querem, para eles, segundo a visão de mundo deles, o jornalismo, os críticos em geral, eu, você que emite uma opinião, só pode valer, só é válida a sua opinião, a minha, a sua, de jornalismo em geral, só tem validade se ela for positiva. Ela não pode ser crítica, sabe? Eles vivem atacando a Rede Globo porque, segundo eles, a Rede Globo só faz desinformar a população. Todo veículo de imprensa, na verdade, que façam críticas a eles, são taxados de inimigos da postura que eles mantêm, sabe? O caso envolvendo a jornalista Natuzaneri é muito grave, gente. Se for verdade tudo que vem sendo noticiado contra o policial civil, o covarde policial civil que a atacou, porque eu duvido que ele teria mantido essa postura que manteve contra ela se fosse um homem, sabe? Essas pessoas, além de agirem de maneira criminosa, de maneira intimidatória, né? Porque eles intimidam, eles ameaçam, eles partem para cima de pessoas que, por vezes, não podem revidar. Mas o caso, segundo o noticiário, foi levado à polícia e a Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo já tá investigando o caso. Depois que isso veio à tona, o sujeito, o fodão, né, como é típico do bolsonarismo, como é típico da última ultradireita brasileira, foi lá e apagou as redes sociais dele. Mas já tinham feito print, sabe? Ele tem um histórico de agressão à democracia, sabe? Ele desacreditou as urnas eletrônicas, ele apoiou a intervenção das Forças Armadas no país, né? Porque ele é contra a democracia. Já viram como essas pessoas, cujo lema é Deus, Pátria, Família e Liberdade, não toleram a liberdade alheia, a liberdade de expressão alheia, inclusive, eles acusam o tempo todo de serem cerceados, de falarem, de dizerem o que eles quiserem. Mas eles fazem isso contra a imprensa, toda a imprensa que fazem críticas negativas a eles, sabe? Que fazem avaliação do contexto em que eles estão metidos. Essas pessoas não são de bem. Essas pessoas produzem diariamente muita desinformação, várias notícias falsas, né? Ou vocês acham que é o que? Invenção da imprensa? O fato de, atualmente, se encontrar em presos vários oficiais das Forças Armadas acusados de um lado, planejarem assassinato de autoridades, porque vocês devem saber que planejaram, segundo as investigações da Polícia Federal, vários oficiais das Forças Armadas planejaram o assassinato do presidente Lula, do seu vice-geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Vocês viram um caso do sujeito que foi a Brasília com explosivos e acabou morrendo, que se explodiu com uma das bombas que levou
para a Praça dos Três Poderes. Vocês viram o caso do 8 de janeiro, em que vários desses patriotários foram a Brasília e depredaram a sede dos Três Poderes. Vocês viram o caso durante as eleições gerais, em que Jair Bolsonaro foi eleito, em que o presidente Lula foi eleito, que o sujeito assassinou um petista, sabe? Essas pessoas têm um histórico de crueldade, de criminalidade grande e querem se portarem como gente de bem. Eu espero que o caso envolvendo a jornalista Natuzaneri, que sofreu esse ataque, né? Uma pessoa no livre exercício de sua profissão, eu espero que esse caso seja devidamente apurado e que esse policial seja punido, sabe? Porque o bolsonarismo, porque a ultradireita brasileira quer normalizar a violência de um modo geral e a violência contra os jornalistas em particular. Eles não aceitam a opinião alheia que seja contrária ao que eles pensam, ao que eles defendem, sabe? Esse ato covarde feito contra a jornalista Natuzaneri precisa ser punido de forma exemplar para que não se repita, sabe? Normalizar a violência, como essas pessoas querem normalizar, para calar o discurso opositor, sabe? Para calar quem omite a opinião, porque fique atento, ele pode querer calar você, pode querer me calar, pode querer calar qualquer um que sejam críticos a ele, sabe? Que esse caso envolvendo a Natuzaneri não passe impune. A ultradireita, esse discurso autoritário, esse discurso democrático, não deve prevalecer nesse país. Afinal de contas, nós vivemos numa democracia.